Olá, meu nome é Vânia Silva, sou psicóloga junguiana e consteladora integrativa. Estou aqui hoje para contar para vocês a história mitológica grega de Édipo. Quem aí já ouviu falar em Édipo? Normalmente você já ouviu falar em complexo de Édipo, que é uma teoria da psicanálise. Mas hoje eu venho aqui para contar a história de Édipo. É um herói e dentro da mitologia grega, os personagens são classificados como deuses, semideuses, rainhas, reis, humanos e heróis. E nessa história, Édipo assume o papel de herói por conta de toda a saga que acontece, né? Ele é o personagem central da história e por isso ele recebe esse título de herói. Édipo, ele foi filho de Laion e Geocasta. Laion e Geocasta eram reis. E naquela época, quando um rei iria ter um filho, ele consultava o oráculo de Delfos. E nesse momento que ele resolve consultar o oráculo diz o seguinte para ele, dá a seguinte previsão para ele: o seu filho vai te matar e vai casar com a mãe. Nessa ocasião, Lion toma a seguinte decisão: que quando essa criança nascesse, ele levaria essa criança bem longe das cercanias do reino dele e daria para outra pessoa criar. E assim ele o fez. Quando o Lion nasceu, ele doou essa criança e ela foi criada em outra família sem saber que ela era um filho adotivo. Quando ele cresce, fica adulto, ele resolve no oráculo, como nós, quando nós resolvemos tirar um tarô, ler um búzio, jogar uma runa, enfim. E chegando lá, o que acontece? O oráculo fala para ele: você vai matar o teu pai e vai casar com a tua mãe. E nesse momento, o Édipo toma a seguinte decisão já para evitar que isso acontecesse. Ele arruma a tua malinha, põe nos ombros e foge. Vai sem ter consciência para as terras que eram do pai biológico dele. Chegando lá, ele vai atravessar uma ponte muito estreita e a hora que ele tá atravessando, ele encontra um homem a cavalo que começa a discutir com ele, que quer passar. E ele fala: você espera porque eu tô aqui primeiro. E ele fala: eu não vou esperar porque eu sou o rei. E né, no meio dessa discussão, eles entram em luta e Édipo acaba matando o Lion, que é o seu pai biológico. Chegando no reinado, ele encontra Jocasta em algum momento aí dessa história e eles se apaixonam e acabam se casando. E depois, em determinado momento, o Édipo descobre a verdadeira história dele. E quando ele descobre isso, ele fura os olhos e vai pro deserto virar mendigo, virar andarilho, tá? Então essa é a história do Édipo. E quando a gente ouve essa história sobre Édipo, o que aparece mais normalmente é a história incestuosa que ele teve com a mãe. E na verdade, essa não é a essência da história, tá? A gente conhece muito essa história pela teoria de Freud, que ele fala do período edipiano da criança, que o menino se apaixona pela mãe, que a menina se apaixona pelo pai, né? Embora essa informação ela seja bastante relevante, mas ela não é o ponto alto da história. O ponto alto da história é que quando tanto Lion quanto Édipo tentam fugir do destino deles, eles vão de encontro com esse destino. Talvez se esse pai não tivesse doado esse filho, isso não teria acontecido. E se Édipo não tivesse fugido de casa, também talvez não tivesse acontecido isso.
foi justamente na fuga, no momento de evitar o que seria inevitável, é que a situação acontece. E essa é a dinâmica da neurose. A neurose é isso daí, é aquilo que nós fugimos e na fuga aquela situação vem de encontro, tá? Então, é uma história bem bacana para gente pensar e analisar muito bem, né? E trazer para nossa consciência como nós estamos resolvendo a nossa vida. Nós estamos olhando para os problemas e nós estamos resolvendo, procurando uma solução madura, ou nós simplesmente estamos fugindo dele. E quando nós fugimos, nós acabamos dando de encontro com aquilo que nós estamos evitando, tá? Um exemplo muito claro disso é que no dia que você tá mais estressado, mais irritado, parece que tudo de ruim acontece para te irritar cada vez mais. Não é assim? Então, é basicamente isso, mas num âmbito muito maior, tá? Um beijo a todos, peço que curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal e tenham uma ótima semana.